Após a perda do seu marido, a viúva encontrou atrás da foto do casamento uma chave misteriosa. Ao descobrir o que abria, Marina estava parada junto à janela completamente aberta, respirando com prazer a brisa outonal que entrava por ela. O dia prometia ser lindo, sobre a cidade se estendia uma cúpula de céu azul claro, como só pode ser em um perfeito dia de outono. Lá embaixo, longas fileiras de bétulas douradas se misturavam com o vermelho vivo dos bordos e aceres, como se fossem fogueiras. Entre elas, um enorme canteiro, cuidadosamente criado pelo esforço de algumas moradoras do bairro, exibia toda a beleza das flores de outono, astéres, dálias, crisântemos. Talvez houvesse outras plantas, mas o conhecimento de Marina sobre jardinagem terminava com essas três. O canteiro era luxuoso e cada vez que passava por ali, Marina parava admirada. Pela manhã, sempre olhava para baixo do seu quarto andar, como se cumprimentasse toda aquela beleza e se certificasse, feliz, de que nada de ruim havia acontecido durante a noite. Hoje também deu uma olhada no canteiro que, visto do alto, parecia um tapete vivo e em movimento, tecido de cores incríveis que não existem na paleta de nenhum pintor. Mas assim que retornou mentalmente à realidade, as cores da manhã outonal se dissiparam imediatamente e começaram a irritá-la. Na verdade, não entendia por que o sol brilhava tanto e queimava como em junho, embora o calendário já marcasse o final de setembro. As circunstâncias e seu estado de espírito não combinavam em nada com aquela manhã tão luminosa, clara e alegre. A brisa transformou-se de repente em um frio que se infiltrou por baixo das roupas de Marina, provocando-lhe um calafrio desagradável. Com frustração, fechou a janela, ligou a chaleira, sentou-se na cadeira da cozinha e segurou a cabeça entre as mãos. Como organizar em sua mente aquele dia difícil, aterrorizante e triste, o dia do funeral de seu marido Ricardo? E mais importante, como continuar vivendo depois de tudo o que havia acontecido? Como explicar os estranhos eventos que ocorreram depois? Como compreender e decifrar as palavras totalmente incompreensíveis e enigmáticas do desconhecido que se aproximou dela no funeral? A água da chaleira já havia fervido há tempo e o aparelho desligou com um clique forte, mas Marina, sem prestar atenção, continuava sentada apoiada sobre a bancada, com o olhar fixo em uma voluta dourada do papel de parede. De incontáveis volutas como essa era composto o padrão que cobria as paredes e, por um velho hábito da infância, Marina percorreu com os olhos as linhas conhecidas até o menor detalhe. Antes, isso sempre ajudava a se acalmar, a se concentrar ou a refletir sobre algo. Seus pais, que conheciam o costume da filha, costumavam chamar esses momentos, em tom de brincadeira, de pausas do papel de parede. Seu marido Ricardo também havia se acostumado com seu jeito de às vezes ficar em silêncio no meio de uma frase, olhando fixamente para a parede, permanecer calada por um tempo com o olhar perdido no espaço. Para Marina, essas pausas eram de grande ajuda, permitiam-lhe entender como agir em uma ou outra situação, como se entre as flores, linhas e quadrados na parede ela visse a solução necessária e a saída. Isso sempre funcionava, mas não hoje. Hoje só conseguiu se convencer mais uma vez de como estavam velhos e sujos os papéis de parede em seu apartamento, e que tudo aquilo já devia ter sido removido e substituído há muito tempo. Meu Deus, no que estou pensando? Horrorizou-se de repente com seus próprios pensamentos. Ricardo acabou de ser enterrado e eu primeiro me maravilho com esse estúpido canteiro e agora penso nesses papéis de parede? Será que já enlouqueci? Olhou com pânico para a porta fechada atrás da qual, até alguns dias atrás, estava o caixão com o corpo de seu marido. E embora a tempo o tivessem levado e enterrado, ainda lhe parecia que naquele quarto continuava acontecendo algo terrível. E já fazia 3 dias que não abria a porta daquele cômodo, nem o ventilava, nem abria as pesadas cortinas escuras da janela. Não conseguia se forçar a pensar em Ricardo como alguém que nunca mais apareceria em casa, que não a olharia com seu leve sorriso, que já não deixaria os tênis esportivos jogados no corredor e, em geral, que nunca mais faria nenhuma das milhares de coisas que compunham toda a vida deles juntos. Ou melhor, sua vida solitária, a de Marina. Durante os últimos anos que passou com seu marido, constantemente esperava que a porta de entrada se abrisse de repente e ele entrasse no apartamento com seu habitual "E aí, pessoal? Tô morrendo de fome." O coração se apertou, parou por uns instantes e depois começou a bater rapidamente com medo. Marina estava assustada com tudo, o apartamento vazio, a porta fechada do quarto, os tênis de Ricardo que continuavam como se nada tivesse acontecido, esperando seu dono na sapateira, como se ele estivesse prestes a entrar em casa.
sua caneca favorita com a borda lascada, que ele não permitia que Marina jogasse fora apesar de suas inúmeras tentativas. Lembrou como um dia finalmente se decidiu a fazê-lo e jogou a caneca no lixo, só para observar espantada enquanto seu marido, com um grunhido irritado, vasculhava entre as cascas de batata e retirava sua amada caneca debaixo delas. Marina sorriu com suas lembranças e rapidamente cobriu a boca com as mãos, como se alguém pudesse ver seu sorriso inoportuno quando, na verdade, deveria estar franzindo a testa com tristeza e aflição, e chorando sem parar. Mas o que mais a aterrorizava era a espera da ligação telefônica que deveria explicar-lhe o significado do que estava acontecendo, ajudá-la a entender as estranhas palavras que lhe havia dito uma pessoa desconhecida, alguém que, aparentemente, conhecia muito bem seu marido. O telefone permanecia em silêncio e Marina não sabia se queria que tocasse ou se preferia não saber nada e viver como antes. Pensativa, apoiou o queixo em seus punhos fechados e fechou os olhos, tentando encontrar alguma pista em seu passado, fosse-lhe distante ou recente. Marina Santos nasceu em uma família de classe média alta. Seu pai, Inácio, ensinou durante muitos anos uma complexa disciplina técnica em uma das universidades da cidade. Quando se descobriu inesperadamente que o país já não precisava de tantos engenheiros, Inácio Santos, junto com muitos outros cientistas, ficou praticamente na rua. No entanto, diferentemente de muitos de seus colegas respeitados e educados que se encontraram completamente incapazes de se adaptar à nova realidade, Inácio não se rendeu. De fato, não podia se dar a esse luxo porque tinha que alimentar sua família, sua amada esposa Cecília e os gêmeos recém-nascidos Marina e Sérgio, que não se importavam nem um pouco com a situação geral do país nem com as dificuldades do pai. Os pequenos queriam comer o tempo todo e cresciam continuamente para fora de suas roupas. Inácio se lançou a manter sua família por todos os meios possíveis. Descobriu-se que, além de seus profundos conhecimentos em mecânica, tinha um talento organizacional adormecido. Depois de um ano, em sociedade com um velho amigo, abriu uma pequena empresa de fornecimento e manutenção técnica de equipamentos. Os anos se passaram e a pequena empresa, que ocupava uma sala com 2 mesas e monitores CRT amarelados e rechonchudos sobre elas, transformou-se em uma sólida firma com escritório no centro da cidade, uma excelente equipe de jovens capacitados e uma recepcionista deslumbrante na entrada. Inácio continuou dirigindo a empresa, embora agora sozinho, já que se cumpriu a regra fatal: nunca faça negócios com amigos, porque os negócios se arruinarão ou você ficará sem amigos. Felizmente, em seu caso, conseguiram resolver tudo de maneira pacífica e os antigos sócios se separaram bastante satisfeitos com a situação. Inácio ficou com a empresa e seu amigo, com quem havia fundado e começado, recebeu uma soma considerável e generosa. Durante todo o tempo em que seu marido se transformava de cientista em empresário, Cecília criou e educou seu filho e filha, dividindo-se entre as tarefas domésticas, seu esposo exausto do trabalho e 2 filhos inquietos que desde o nascimento pareciam ter se comprometido a se superar em travessuras. E se não competiam entre si, uniam-se com entusiasmo e se divertiam ainda mais. Claro que quando cresceram, tudo mudou. A energia inesgotável de Sérgio encontrou seu lugar no esporte, enquanto Marina mergulhou completamente em seus estudos. Marina, filha, sempre estudando. Por que não vai dar uma volta? Dizia sua mãe enquanto abria a porta do quarto e espiava timidamente pela fresta. Mãe, me deixe em paz, tá? Respondia Marina de forma habitual e acrescentava ironicamente: não quero ver ninguém e ninguém quer me ver. Já tem um bonitão passeando por aí com nosso sobrenome. Sua mãe fechava a porta envergonhada e se afastava na ponta dos pés. Embora a garota respondesse grosseiramente, a razão pela qual o temperamento de Marina se azedou tanto na adolescência estava em sua aparência, e a presença de um irmão só agravava o problema. Desde a infância, Marina e Sérgio, para surpresa de todos, não se pareciam em nada. Sérgio cresceu como um anjo de olhos cinzentos e cabelo loiro igual ao da mãe. Com o tempo, ao se dedicar ativamente ao esporte, tornou-se largo de ombros e se transformou em um adolescente atraente de pele clara e uma juba loira romanticamente despenteada que, em combinação com seus olhos cinza-azulados, o fazia parecer, segundo as meninas do colégio, quase como o jovem DiCaprio. Marina, por outro lado, claramente se parecia com seu pai, herdando seu nariz comprido, seu cabelo escuro e liso como se estivesse colado à cabeça, e uma pele problemática cheia de acne. Apenas os olhos grandes e belos azul claro com um brilho cinza perolado os relacionavam externamente com seu atraente irmão. Os olhos eram bonitos, mas infelizmente, segundo Marina, não compensavam em absoluto todo o resto.
Ofendida com a natureza, com seus pais e com seu irmão por uma distribuição genética tão injusta, Marina se fechou em um isolamento solitário. O que vamos fazer com a Marina, hein? Lamentava-se Cecília durante o jantar, enquanto servia a comida quente a seu marido. Não se preocupe tanto, murmurava Inácio, a quem nem em casa deixavam em paz os pensamentos sobre contratos, fornecimentos e pagamentos. Ela vai crescer e tudo vai passar naturalmente. O que vai passar? A mulher o olhava interrogativamente. Como assim? O quê? Levantava os olhos para ela sem entender. Por que ela está brava? Por causa da acne. Me desculpe, Cecília, é minha culpa, sempre tive acne desde que me lembro. Quanto dinheiro precisa? Leve a Marina a um dermatologista, ou como quer que se chame. A mãe balançava a cabeça confusa. Não vou a dermatologista nenhum, gritava Marina aos 14 anos. Vou ficar aqui debaixo do nariz de vocês até me aposentar. E vocês que se divirtam. Mãe, ouviu-se uma noite no hall a voz de Sérgio. Mãe, pode vir? A voz de seu irmão, normalmente segura e exigente, tinha um tom incomum, parecia assustado e não se atrevia a pedir algo. Marina, que costumava ficar em seu quarto, escutou atentamente. De repente, ouviu a voz de sua mãe. Não, Sérgio. De jeito nenhum. Você está louco? Tem treinos intermináveis e além disso, pense no 9º ano. Não, nem me olhe assim. Olha isso. Olha o que está fazendo. Além da voz bastante irritada da mãe, ouvia-se a voz suplicante de Sérgio e outro som estranho, como um leve guincho. Finalmente, Marina ficou curiosa para saber o que estava acontecendo atrás da parede. Além disso, queria saber o que Sérgio havia pedido, algo que sua mãe havia rejeitado tão rotunda e categoricamente. Pela primeira vez na vida que Marina se lembrava, a garota saiu de seu quarto para o hall e parou. Entre as pernas de Sérgio corria rapidamente um pequeno vulto marrom claro com uma fina cauda tremulante. Vamos, mãe, continuava implorando Sérgio. Não pense que é um vira-lata, é um legítimo boxer. A mãe dele tem um excelente pedigree. Só que este nasceu de uma cor completamente errada, por isso Vitor me deu. Me deu de graça, não por dinheiro. Como amigo. Vamos, mãe. Sérgio, por favor, pare de implorar, disse a mãe. Conheço você muito bem. Em alguns dias, esse filhote será minha responsabilidade, e já tenho o suficiente com vocês, e em geral? Mãe, deixa a gente ficar com ele, por favor, soou de repente no hall. Será meu cachorro. Cecília se calou e olhou para sua filha. Marina, ajoelhada, sorria para o filhote que farejava seus sapatos com suspeita curiosidade. O rosto geralmente sombrio e tenso da garota suavizou-se, iluminou-se com um sorriso e de repente ficou quase bonito. A mulher olhou mais uma vez indecisa para o filhote, para a mancha amarelada e aromática que se espalhava debaixo dele, depois para o rosto feliz de sua filha e deu de ombros. Simplesmente não pude dizer não, entende? Explicava ela naquela noite ao marido distraído, que estava bastante surpreso ao descobrir sua meia inexplicavelmente molhada e como se alguém a tivesse mastigado debaixo da mesa da cozinha. Você entenderá quando ver a Marina. Ela realmente resplandece. Olha, ela está levando esse desastre para passear. Veja você mesmo. Oi, pai. Pela primeira vez em muitos meses, Marina foi a primeira a cumprimentar seu pai, sorrindo ampla e alegremente. Olha, te apresento, eu o chamei de Thor. Você não se importa? O filhote olhou para Inácio e, é claro, ele, assim como sua esposa, não teve forças para negar nada à filha. Sérgio, como sua mãe havia previsto, rapidamente perdeu interesse na criação de cães e se ocupou de seus intermináveis afazeres. O filhote ficou completamente aos cuidados de Marina e ocupou todos os seus pensamentos. Alguns dias depois, ela tentava arrastar para casa o filhote que crescia não por dias, mas por horas, depois de um passeio. O filhote resistia ativamente e não queria subir as escadas por conta própria. Marina, desajeitadamente, agarrou Thor pelas patas dianteiras e tentou levantá-lo. O filhote gemia e se contorcia. Ei, o que você está fazendo? Quem carrega filhotes assim? Ouviu-se acima dela. No andar de cima estava parado um rapaz alto e magro que, pelo que se lembrava, estudava 1 ano acima dela e de Sérgio. Ele a olhava seriamente e não muito amigavelmente, a ela e suas tentativas de lidar com o filhote.
Por mais que tentasse, não conseguia lembrar seu nome, embora sua família tivesse morado no mesmo prédio que os Santos durante muitos anos e ele definitivamente tinha um cachorro. Marina o lembrava bem, várias vezes havia admirado um grande pastor alemão caminhando orgulhosamente junto ao seu dono. Não deve arrastar os cachorros assim, especialmente os pequenos. Você pode machucar a coluna dele e deslocar uma pata. E olha que bonito que ele é. Deve levantá-lo corretamente. O rapaz desceu rapidamente as escadas e se posicionou bem ao lado dela. E qual é a maneira correta? Desconcertou-se Marina. Na verdade, não sei, ele acabou ficando com a gente por acaso. Realmente não sei muito sobre cachorros. Ela se sentiu completamente constrangida e corou. Bom, olha e aprende. Ele se inclinou e habilmente deslizou uma mão sob o peito do filhote e a outra sob o rabo, e o levantou facilmente nos braços, aproximando de si. Assim, entende? Agora tenta você. Não, assim não. Olha, junte 3 dedos e deslize-o sob o peito dele, com o polegar e indicador segure as patas. Sim, olha, se ele se mover bruscamente, você o deixará cair e ele quebrará algo. Vamos, tente. Não se apresse, mais firme, com mais segurança. O cachorro deve sentir sua confiança, entende? Você deve saber que é a dona. Assim, correto. Marina estava de pé segurando firmemente Thor, que se sentava confortável e tranquilamente em seus braços, e sorria satisfeita. Depois da aula magistral, o rapaz disse: Bom, nos vemos. Muito obrigada. Ela fez uma pausa incômoda, que ele entendeu perfeitamente. Lucas. Me chamo Lucas, ele a olhou e acrescentou: E você? Marina. Eu sei. Se quiser, venha esta noite à área atrás das garagens. Passeamos com os cachorros por lá à noite. Com certeza você tem um monte de perguntas. No que eu puder, te ajudo. Sim, claro, irei. Obrigada. Ela estava tão animada que se sentiu perdida. Finalmente estava se tornando parte de um grupo onde as pessoas eram unidas por um interesse comum e, para ser honesta, o rapaz era bastante bonito. Ele está vacinado? Perguntou de repente o rapaz, que já havia descido as escadas. O quê? Perguntou Marina sem entender. Deram as vacinas no filhote? Olhou com desconfiança para a inexperiente dona do cachorro. Ah, não sei, desconcertou-se ela. Puxa, ele até se irritou. Essas coisas você precisa saber. Onde conseguiu o filhote? De quem? Já tem pelo menos 3 meses, não menos. Deveriam ter dado as vacinas nele. Não. Isso não é possível. Vou ter que cuidar de você. Do contrário, vai estragar o pequeno. Lucas realmente tomou sob sua proteção a garota e o pequeno boxer. Marina aprendeu com ele uma enorme quantidade de conhecimento sobre como cuidar e educar um pequeno animal de estimação. Ouvindo as instruções de Lucas, ela se horrorizava em silêncio, percebendo que desde o primeiro dia tinha feito tudo errado e só por algum milagre Thor não havia sofrido devido ao seu manejo desajeitado. Alguns meses depois, Marina já lidava habilmente com Thor, que gradualmente se transformava em um cachorro bonito e forte. Passeavam juntos no parque para cães todos os dias e depois voltavam para casa o mais lentamente possível para ter tempo de discutir uma porção de temas e problemas. Marina e Lucas se tornaram amigos. Ele se revelou um interlocutor muito interessante, sabia muito sobre todo tipo de coisas, às vezes simplesmente deixando Marina perplexa com suas discussões interessantes, totalmente inesperadas para um rapaz de 15 anos. Thor, vem aqui, seu covarde desgraçado, gritava Marina ao cachorro, vendo como o filhote assustado sacudia a cabeça tentando evitar um grande inseto que zumbia ameaçadoramente. Thor não pode ser covarde, observou Lucas. E isso por quê? Surpreendeu-se Marina. Você dá nome ao cachorro e nem sabe o que significa, suspirou Lucas. Não significa nada, deu de ombros a garota. É só um nome, isso é tudo. Marina, não existem os só nomes. Além disso, cada palavra significa algo. E sabe, se as pessoas soubessem o significado de todas as palavras, acho que haveria muito menos conversa inútil. Thor, na verdade, significa um trovão, é o deus nórdico da força e da coragem. Você realmente acredita em tudo isso? Espantou-se Marina.
Bom, acreditar ou não acreditar é uma questão complicada, mas de qualquer maneira, antes de acreditar ou negar algo, você precisa conhecê-lo, refletir sobre ele, não é? É fácil negar o que você não entende. Bom, quanto aos nomes. Olha você mesma, por exemplo. Você acreditaria na onomástica? Em que? Assombrou-se Marina. Na onomástica, repetiu seriamente Lucas. A palavra cômica e desconhecida é a ciência dos nomes, uma coisa interessante. Por sinal, você sabia, por exemplo, que seu nome indica que você vem do mar? Marina olhava para Lucas com desconfiança, mas ao mesmo tempo estava terrivelmente intrigada. Não sabe, suspirou o rapaz de novo. Marina vem do latim marinus, que significa do mar. Então você é, em essência, uma criatura marinha, misteriosa e profunda. E eu? Você também é algum tipo de grande sábio ou algo assim? Perguntou Marina com sarcasmo, impactada pela interpretação de seu nome. Lucas riu. Não, nada disso. O meu é simples. Lucas significa aquele que traz luz. Por isso estou aqui te iluminando sobre cachorros, não é? Marina ria às gargalhadas e Lucas se juntava a ela. Depois de um tempo, Marina começou a notar nele um olhar especial, pensativo, carinhoso, era como se a abraçasse, envolvendo-a, despertando nela sentimentos e turbulências que ela mesma não entendia. Marina voltava para casa, se trancava no banheiro e se sentava ali, olhando-se no espelho, tentando entender se havia algo nela que realmente pudesse atrair um jovem como Lucas, ou se tudo era produto de sua imaginação. Ficava pensando nessas questões importantes até que Sérgio começava a bater na porta com força, exigindo que liberasse o lugar. Marina decidiu convidar Lucas para seu aniversário de 17 anos. Estava certa de que ele aceitaria seu convite com gratidão. Mas ele sorriu e depois balançou a cabeça. Mari, não fique chateada comigo, tá? Estou muito agradecido pelo convite, mas realmente não posso. Ela se sentiu terrivelmente magoada. Por que ele não veria? Queria levar à sua festa um jovem adulto, sério, inteligente e atraente. Com sorte, ele olharia com aquele olhar pensativo e carinhoso que lhe causava arrepios e, talvez, a pegasse pela mão, e então todos entenderiam, não poderiam deixar de entender, que Marina tinha um verdadeiro namorado. Bom, ou quase tinha um. Mas os detalhes não eram tão importantes. E esse plano mágico desmoronava pela teimosia de Lucas. Então vá para onde você tiver que ir. Só te convidei por educação, nem queria realmente, gritou ela, odiando-se por essas palavras. Ele a olhou tristemente, balançou a cabeça e se afastou. Marina, frustrada, chutou um galho que jazia no caminho e se deixou cair em um banco perto da entrada. Vá a ele e seus compromissos, murmurou Marina, ofendida, ignorando a senhora idosa que estava sentada no banco também. Me diz amigo e depois, por favor, que vá embora. Nem queria realmente. Está reclamando do Lucas? Perguntou de repente a vizinha. E a senhora, o que tem a ver com isso? Resmungou Marina. Se ele se comporta como um idiota, devo ficar calada? O convidei para meu aniversário e ele arruma desculpas, não tem tempo, imagina só. Se Lucas diz que não tem tempo, é porque realmente não tem, respondeu a mulher categoricamente. Você deveria saber que ele realmente não tem muito tempo. Porque eu deveria saber disso, escapou a Marina. A conversa se desenvolvia de tal maneira que ela até se esqueceu de que deveria estar irritada com Lucas e realmente não interessada no que acontecia com ele. Puxa, exclamou a mulher levantando as mãos. Aí vai você passeando como um casal e resulta que não sabe nada sobre seu amigo. Quem passeia? Que amigo, Marina, tendo esquecido completamente sua recente ideia de apresentá-lo como seu namorado, defendeu-se ferozmente. E não somos um casal. Ele não é tão necessário assim para mim. Imagina, o convidei para vir no domingo à noite, aí de repente ele teve compromissos urgentes. Vá lá, que homem de negócios. Marina começou de novo a repetir o que já havia dito antes. Imagino que tipo de compromissos, provavelmente alguma garota. Tem razão, disse a vizinha sarcasticamente. Inclusive 2 garotas. É, 2 garotas. Ele pensa nelas o tempo todo, corre atrás delas, as leva para casa, até as coloca para dormir. O quê? Perguntou Marina num sussurro assombrado.
Então você realmente não sabe nada sobre nosso Lucas? Balançou a cabeça a interlocutora. Acontece que ele tem 2 irmãzinhas menores. E ele cuida completamente delas. E por que tem que ser ele necessariamente a levá-las? Perguntou ela, lembrando que efetivamente havia visto muitas vezes Lucas com uma menina de cabelos cacheados presos em graciosas e tortas Maria Chiquinhas. Não é que seja necessário, sorriu com escárnio a vizinha. Mas Lucas não confia suas preciosidades a ninguém mais. Cuida delas como uma galinha dos seus pintinhos. Bom, o dos estranhos eu entendo, mas os pais? Por que eles não podem fazer isso? Protestou Marina. A mulher a olhou estranhamente, como se visse diante de si uma criatura exótica, e suspirou profundamente. Nunca vou entender como vivem assim. Que tipo de gente são vocês? Encolheu os ombros. Como se levassem sacos na cabeça. Não veem nada ao seu redor, não notam nada, nem sequer sabem nada um do outro, e isso que viveram tantos anos no mesmo prédio. Como é possível? Simplesmente me assombra. Lucas e suas irmãs não têm pais. Bom, quase não têm, revelou, deixando Marina estupefata. O pai morreu, a mãe quase se afogou na bebida por causa da dor. Por isso Lucas é agora tanto pai quanto mãe para as meninas. Vive preocupado que tirem suas irmãs dele. Como assim, que tirariam delas? Perguntou Marina num sussurro. Muito simples. Lucas é menor de idade, ninguém lhe daria a tutela das irmãs. Então quando se aproxima o tempo da comissão, corre por todo o prédio implorando. Também, tudo bem, então todos mentimos unidos no prédio, e as senhoras da comissão fingem acreditar em nós. Assim vivemos, todos honestos, ela riu amargamente. Marina, completamente chocada, tentava digerir a informação recebida. Lucas, seu único amigo com quem havia passado tanto tempo nos últimos 3 anos, resulta que vivia uma vida difícil, completamente incompreensível para ela e para a maioria das pessoas. Ela, tão tola, às vezes se queixava para ele do quanto era difícil com Thor, como regularmente não a deixava dormir direito, fazia travessuras em casa, mordia o sapato mais caro de sua mãe, escolhido sem erro entre uma pilha de sapatos, ou roubava algum contrato incrivelmente importante da pasta de seu pai, ou babava nos tênis de seu irmão. Você não tem ideia do quanto é difícil com ele, suspirava ela, contando a Lucas sobre as últimas travessuras de Thor. É como cuidar de uma criança pequena. Lucas suspirava e assentia com compreensão, compartilhando suas dificuldades no cuidado de um filhote, enquanto ele mesmo tinha em suas mãos não um, mas 2 filhotes humanos, suas 2 pequenas irmãs, Laura de 7 anos e Maria de 10. Todos estes detalhes ela aprendeu com sua mãe, depois de questioná-la insistentemente. Resultou que sua mãe, como os demais moradores do prédio, estava preocupada com o destino das meninas, levava roupas que Marina havia deixado de usar, dava comida quando podia e participava nas comissões de inspeção da família desfavorecida. Lucas é um rapaz maravilhoso, disse ela à filha. Sim, ele é maravilhoso, concordou Marina de bom grado. No dia seguinte, Marina esperou pacientemente seu amigo na entrada. Finalmente ele chegou com seu passo rápido, carregado de sacolas como uma árvore de Natal com enfeites. Oi, chiou Marina. Oi, murmurou ele, passando direto. Lucas, escuta, disse rapidamente a garota às suas costas, terrivelmente assustada de que ele simplesmente desaparecesse atrás da porta do prédio. Me desculpa, Lucas, eu não sabia nada. Bom, sabia que você tinha irmãs, mas não sabia que você... Lucas, você é um herói e eu uma completa idiota. Embora de linhagem marinha, ela parou e se virou, em seu rosto brilhava um sorriso juvenil. Lucas, posso te ajudar? Realmente não sei fazer muita coisa, mas posso aprender, balbuciou Marina. Obrigado, finalmente falou Lucas. Obrigado, Marina, mas não há nada de heróico na minha vida. São minhas irmãs, como poderia ser diferente? São maravilhosas, sabe? Maria é muito inteligente, lê tudo que cai em suas mãos e, o principal, lembra o que deve e o que não deve, riu. É a melhor da classe em quase todas as matérias. Só que tem um pouco de problemas com matemática. Laura, ela é nossa artista. Quando era pequena, desenhou o apartamento inteiro, tínhamos suas pinturas por todas as partes, nas paredes, na geladeira, nos pratos, até na tela da TV.
Em resumo, vivíamos como em uma galeria de arte. Agora levo ao estúdio de arte, sabe, dizem que ela tem talento. Marina o olhava com olhos arregalados. Em mais de 3 anos de encontros quase diários, nunca o havia visto tão animado. Falando de suas irmãs, levantou-se do banco onde havia descansado, descarregando as sacolas no chão e gesticulando com as mãos. Seus olhos brilhavam, falava mais alto que o habitual, todo ele parecia irradiar orgulho. Marina de repente pensou quão pequenas e insignificantes eram as preocupações de seus colegas da mesma idade e as suas próprias em comparação com as de Lucas, e queria ajudá-lo ainda mais. Ei, Lucas, quer que eu ajude Maria com a matemática? Já que você não tem tempo. Não, sério, vamos. Por favor. Ela o olhava suplicante. Bom, na verdade, claro, não seria má ideia, admitiu ele, mas logo. Sabe, eu não sei, não estou seguro. Ele ficou calado e Marina entendeu que não queria levá-la ao seu apartamento por causa de sua mãe. Maria pode vir à nossa casa, ofereceu rapidamente ela. E inclusive será mais confortável, no meu quarto há silêncio, ninguém nos incomodará. Sérgio não está em casa o dia todo, mamãe e papai estão no trabalho, então não há problema. Começamos amanhã? Lucas olhou agradecido para Marina e assentiu. Desde então, assim foi. Maria, séria para sua idade, descia pontualmente as escadas às 3 horas e tocava a campainha do apartamento dos Santos. Ao entrar, sempre era recebida por Tori e depois se sentava na escrivaninha de Marina, abria seu caderno e seu livro didático e olhava atentamente para sua tutora. Marina resultou ser uma excelente professora e já no próximo trimestre Maria obteve um 10 em matemática, a matéria que não gostava. A alegria compartilhada não tinha limites. Lucas, feliz, no impulso de gratidão, abraçou fortemente Marina e, envergonhado, a soltou imediatamente com um sorriso tímido. Marina, vermelha como um tomate de vergonha, ajeitou desajeitadamente o colarinho da camisa. Marina, começou Lucas com voz rouca e, depois de pigarrear, continuou, faz tempo que queria te dizer algo e, bom, você, enfim. Fala, Marina suspirou. Marina, eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você, Lucas, respondeu Marina em voz baixa, e uma onda calorosa da primeira felicidade adulta verdadeira envolveu. Parece que nossa Marina se apaixonou, comentou Cecília a seu marido durante o café da manhã. Mas é segredo, cuidado para não contar. Segredo, bufou Sérgio, que estava sentado à mesa. Todo mundo no quarteirão já sabe. Ontem iam caminhando sem ver ninguém ao seu redor. Fique quieto, fofoqueiro, Cecília, rindo, deu um leve tapinha na cabeça de seu filho. Sérgio, agarrando um sanduíche, saiu correndo da cozinha e Inácio olhou atentamente para Cecília. Então, isso é bom. Puxa, Cecília, você tem certeza de que isso é correto? Ainda tem 17 anos, é um pouco cedo, e se cometerem alguma bobagem? Além disso, devem estar pensando nos estudos. Cecília riu com leveza e alegria. Bom, primeiro de tudo, 17 já é bastante, Inácio. Lembre-se, quantos anos você tinha quando se aproximou de mim? Pois Lucas tem mais ou menos a mesma idade que você tinha então. E segundo, não farão nenhuma bobagem, estou certa disso. Lucas não permitirá. Lucas é assim, como explicar para você? Bom, em resumo, é muito mais maduro do que sua idade indica, entende? Esse rapaz, aos 18 anos, já viveu mais coisas que muitos adultos em toda a sua vida. E estou completamente tranquila com Marina. Lucas tem um efeito incrível nela. Por exemplo, você está comendo outro waffle, já o quinto, gosta muito? Sim, estão deliciosos. Obrigado, querida, assentiu Inácio. Pois não me agradeça, agradeça à sua filha Marina, ela os fez esta manhã. E sabe quem ensinou ela? Lucas, riu Cecília. Imagina, eu não consegui ensiná-la a cozinhar, mas ele conseguiu facilmente. O tempo passou. Marina terminou o colégio e entrou na universidade. Por essa época, Lucas já estava no 2º ano do Instituto Tecnológico, trabalhando ao mesmo tempo e carregando o peso de cuidar de suas 2 irmãzinhas e de sua mãe doente. Maria já era quase adulta, não havia perdido nada de sua seriedade e era terrivelmente independente.
Laura também havia crescido e se dedicava apaixonadamente à escola de arte. Durante todo esse tempo, Marina e Lucas se encontravam aproveitando qualquer oportunidade, e agora tinham muito mais oportunidades. Para celebrar seu ingresso na universidade e o início de uma vida adulta independente, os pais de Marina lhe fizeram um presente espetacular, um apartamento de 2 quartos só para ela. E claro, este fato influenciou na relação entre Marina e Lucas. No entanto, a reação dele ao fato de ela ter agora seu próprio apartamento desconcertou bastante Marina. O apartamento é incrível, disse-lhe com expressão abatida, olhando ao redor. Não há nada a dizer, mas, e eu agora, o que faço? Como assim? Perguntou Marina perplexa. Bom, queria ser digno de você, começar a ganhar bem, comprar um apartamento, ou melhor ainda, uma casa para que você vivesse ali comigo, e agora, de que sirvo eu? Lucas. Mas que bobagens você está dizendo, riu ela. Que bobagem. O que importa de onde veio o apartamento e quem o comprou? Vamos viver aqui juntos, você e eu. Não. De jeito nenhum, Lucas negou com a cabeça teimosamente e se levantou decidido do banquinho. Marina, sabe, não penso em viver às custas do seu pai. Devo manter minha família por conta própria, entende? Não tenho nada e não tenho direito de pedir nada aos outros. Devo fazer tudo eu mesmo, sozinho. Espere um pouco por mim, por favor. Pois Lucas, sabe, se você esperar até comprar um apartamento por si mesmo, ou pior ainda, uma casa, já estaremos velhos e não terá sentido formar uma família, sorriu Marina com ironia. Lucas olhou para Marina fixamente durante um bom tempo. Claramente queria dizer algo, inclusive abriu a boca, mas no último momento guardou silêncio. Veja só o homem de princípios, se convencia Marina de sua própria razão. Parece que o respaldo do meu pai não lhe serve. Me dê liberdade e me instalaria em seu próprio apartamento, veja que alegria. Na opinião da garota, Lucas era insuportavelmente antiquado com suas ideias sobre a vida e, de repente, ela se sentiu entediada sozinha com seu amor devoto, tímido e correto demais. Lucas, não vai funcionar entre nós, finalmente lhe disse, olhando-o nos olhos, aqueles olhos cheios de dor e surpresa. Mas eu te amo, Marina, disse-ele desconcertado. E daí? E me ama, e daí? O que devo fazer? Sentar ao lado da sua mãe e esperar até que você comece a ganhar dinheiro decentemente. Desse jeito, acabaremos bebendo juntas enquanto esperamos uma vida melhor. Marina, por que está me dizendo isso? Perguntou ele num sussurro. Ela queria que ele se levantasse de repente, que gritasse, que talvez até agredisse, isso teria facilitado tudo. Sabe, Lucas, somos amigos desde a infância. Então deixemos tudo como está, ok? Tentou terminar a conversa em um tom positivo. Não, negou ele com a cabeça. Não posso ser seu amigo. Te amo demais para isso. Se algum dia precisar de mim, me ligue e eu virei. Adeus. Não se viram mais. Quando Marina visitava seus pais, que apesar de terem dinheiro e possibilidade se recusava a se mudar da casa que havia se tornado realmente seu lar, de vez em quando encontrava algum membro da família de Lucas, incluindo ele mesmo, limitando-se a leves acenos de cabeça e um oi sem significado. Só Laura, já uma moça adulta e bonita, se lançava com espontaneidade infantil ao pescoço de Marina com gritos de alegria. Ai, Marina! Por que você não vem mais nos visitar? Sabe, nasceram filhotes, e meus quadros foram aceitos para uma exposição, e ontem Lucas nos trouxe uma TV nova, tão enorme que ocupa meia parede. Ricardo apareceu em sua vida no meio do 5º ano da universidade. Ao se transferir de outra cidade, simplesmente sentou-se ao seu lado, sorriu com confiança e disse, estendendo a mão, me chamo Ricardo. Você é claramente a garota mais simpática e inteligente daqui. Então, se não se importar, vou cortejá-la. Se não gostar de mim, me diga e vou entender. Durante toda a aula seguinte, Marina, surpresa, digeria o que o novo conhecido lhe havia dito. O romance com Ricardo se desenvolveu rapidamente. Marina, gosto muito de você, disse-lhe pouco depois. Farei tudo para que você fique bem. Case-se comigo. Já temos um lugar para morar, e o resto faremos nós mesmos.
Assim é que deve ser um homem, decidido, sem complexos nem preconceitos bobos, pensou de repente Marina, sem essa estúpida e completamente desnecessária escrupulosidade. Depois do casamento, se instalaram no apartamento de Marina e começaram uma vida bastante normal e comum, ao menos vista de fora assim parecia. No entanto, meio ano depois, Marina percebeu com dor a perda, um grande engano, um erro, e tudo isso ela havia feito sozinha e havia enganado a si mesma. Ricardo era um marido impecável, atencioso e educado, lavava a louça, limpava, dava-lhe flores e em ocasiões especiais a levava a um restaurante. À noite era carinhoso, mas em tudo isso faltava algo fundamental, algo que transforma duas pessoas no mais precioso e desejado uma para a outra, algo que torna interessante qualquer atividade, mesmo a mais enfadonha e sem sentido, só porque duas pessoas, um homem e uma mulher, estão verdadeiramente juntos. Em sua vida não havia amor, e todo o resto sem isso carecia de sentido. Mesmo nos momentos de intimidade, Marina não conseguia tirar da cabeça a sensação de que seu marido cumpria uma espécie de programa obrigatório, um dever conjugal no sentido mais literal da palavra. Também não tinham muito do que conversar. Sim, Ricardo nem sequer tinha essa necessidade, bastava-lhe trocar algumas palavras quando se viam, e o resto do tempo tinha o suficiente com a televisão. Marina não podia deixar de lembrar que houve um tempo em sua vida em que nunca faltavam tanto a vontade de falar quanto os temas de conversa, e até o nome de um cachorro dava margem a uma discussão interessante. Ricardo, talvez pudéssemos viajar para algum lugar, sugeria ela a seu marido. Para onde? Mas que ideia, Marina! É um desperdício de dinheiro. Melhor trocarmos a TV, já vi uma perfeita, sabe? Marina, nós dois sem dúvida iremos viajar e percorreremos toda a Europa a pé, juntos, de mãos dadas, de repente ressoou em sua cabeça uma voz distante e quase esquecida. Cada vez com mais frequência se fazia a mesma pergunta: o que faço junto a uma pessoa que me é estranha? Afinal, não precisamos um do outro em absoluto. Se um de nós desaparecesse de repente, o outro talvez nem notasse, simplesmente olharia ao redor surpreso, percebendo que falta algo, daria de ombros e continuaria vivendo tranquilamente. Ricardo, você não acha que há algo errado entre nós? Um dia se atreveu a falar com seu marido. O quê? Surpreendeu-se ele, desviando o olhar da TV com desgosto. Do que você está falando? Bobagens, deixa pra lá, respondeu ela. Estamos bem. Isso significava que não haveria ajuda de Ricardo. Então teria que resolver tudo sozinha. Mas que medo dava tomar essa decisão, romper uma vida tão estabelecida, tão habitual e tranquila. E de repente tudo se resolveu sozinho. Aconteceu algo que simplesmente não podia acontecer com Ricardo, um homem tão meticuloso que pesava cada um de seus passos e ações, que só atravessava a rua com o sinal verde e bebia um copo d'água pela manhã para uma boa digestão. Morreu de maneira absurda, se afogou ao decidir dar um mergulho em um pequeno rio que à primeira vista não parecia perigoso. Marina ficou um momento junto ao túmulo recente de seu marido e depois caminhou lentamente até o carro. Durante todos esses dias, havia se culpado sem piedade por sua frieza, sua indiferença, a ausência de uma verdadeira tristeza, essa tristeza sincera que te faz chorar e arrancar os cabelos de desespero. Seus sentimentos eram calmos e vagos. Lamentava profundamente que Ricardo, um homem forte e inteligente, tivesse partido tão cedo e de maneira tão absurda, mas o fazia sem exagero, sem dramas nem teatralidades. Serei insensível? Perguntava-se uma e outra vez. Ou talvez simplesmente nunca nos amamos de verdade? Talvez entenda que, por mais cínico que pareça, a morte de Ricardo significa sua liberdade, sussurrava seu coração. No dia seguinte ao funeral, um homem baixinho com óculos escuros se aproximou dela na rua. Marina? Olá. O homem tossiu envergonhado, olhou ao redor com insegurança e, como se tomasse uma decisão, continuou: não nos conhecemos, mas já que as coisas se deram assim, me vejo obrigado a me apresentar. Veja, eu tinha alguns assuntos com seu marido, um projeto em comum, por assim dizer. Me resulta extremamente incômodo incomodá-la num momento como este, mas entenda, sou obrigado, o tempo não espera. Enfim, preciso de uns documentos que Ricardo pegou de mim pouco antes que tudo isso acontecesse, entende? Não, a verdade é que não entendo, Marina negou com a cabeça e pressionou as têmporas com as mãos.
Francamente não entendo como posso ajudá-lo se tinha algum assunto que eu não sabia nada, muito menos sobre documentos que, como você diz, Ricardo pegou de você. E sinceramente me parece estranho ouvir que Ricardo tinha negócios com alguém. Ela ressaltou a última palavra de sua frase. O homem a olhou de uma maneira estranha e deu de ombros levemente. E no entanto, Marina claramente sentiu receio e falou de maneira mais decidida e persistente: lhe pediria muito que procurasse em casa os documentos dos quais lhe falo. São fáceis de distinguir dos demais, todos estão impressos em formulários da empresa Techocom. Lembre esse nome. Procure-os em casa e eu, por minha parte, prometo compensar todos os seus esforços. Em resumo, vou lhe pagar. Acho que neste momento o dinheiro não lhe faria mal. Lembre, por favor, a empresa Techocom. O homem era bastante simples: conheço seu telefone residencial e ligarei, se me permitir, em alguns dias. De acordo. Embora tenha acrescentado, evidentemente envergonhado por seu obstinado silêncio: sabe, vou ligar de qualquer jeito, com ou sem sua permissão. Sinto muito. Marina observou atentamente o homem. Ele murmurou algo mais e, baixando o olhar, se afastou. Não precisava lembrar o nome da empresa que lhe havia mencionado. Conhecia essa palavra desde a infância, a havia escutado quase todos os dias, assim se chamava a empresa de seu pai. O que significava isso? Por que uma pessoa completamente desconhecida, de forma insistente e inequívoca, se interessava pelos documentos de seu pai? Mais ainda, por que estava disposto a pagar por eles? E por que dizia que esses documentos estavam, ou melhor, que estavam em poder de Ricardo enquanto vivia, e agora simplesmente estavam em alguma parte de sua casa? Afinal, seu marido nunca havia se interessado pelo negócio de seu pai, embora sempre falasse dele com grande respeito e destacasse sua opinião. É complicado demais para mim, sorria ele quando se falava da empresa de seu sogro. Patentes, contratos, certificados, garantias, enumerava Ricardo com horror no rosto. Eu, sabe como é, sou um homem simples: apertar um parafuso, estender um cabo, no melhor dos casos soldar um circuito. Esses são todos meus conhecimentos. E para ser honesto, não quero que murmurem pelas minhas costas: olha, não entende nada do negócio, mas tem o dinheiro porque é genro. E de repente resultava que Ricardo estava a par dos assuntos da empresa e não só se interessava por eles, como também recolhia e guardava documentos, obviamente importantes, já que estavam dispostos a pagar por eles. Era evidente que a pessoa que se aproximara hoje não suspeitava que ela era filha do dono da Techocom, do contrário, claramente nunca lhe teria feito tal oferta. Claro, ela usava o sobrenome de Ricardo e, conhecendo sua cautela e discrição, certamente nunca havia mencionado que ela era Santos de solteira. Meu Deus, o que significa tudo isso? Sem encontrar as respostas necessárias, Marina se levantou e, esticando as costas adormecidas de tanto ficar sentada, voltou à janela. O telefone tocou. A ligação que havia esperado durante 2 dias e, no entanto, foi inesperada. Deu um pulo e por causa do susto até ficou sem fôlego. O telefone continuou tocando. Aproximou-se lentamente, respirando fundo, atendeu. Marina? Olá. A voz era exigente e não havia dúvida de que era o mesmo homem que se aproximara dela depois do funeral. Como está nosso acordo? Encontrou os documentos? Pois bem, Marina de repente recobrou a confiança e falou com a mesma firmeza que seu interlocutor. Não encontrei nada ainda, mas continuo procurando. Preciso de mais tempo. Me ligue. Espere, deixe-me pensar, amanhã à tarde. É isso. Terminou a conversa, ouvindo que o homem tentava dizer algo, e desligou o telefone. Poucos segundos depois, o telefone voltou a tocar insistentemente. Marina estendeu a mão e desconectou o cabo do telefone da tomada. Onde procurar? E além disso, como se faz isso? E onde em seu apartamento poderiam estar escondidos os documentos? Como escrevem nos romances de detetive, se você quer esconder algo, coloque-o à vista. Onde seria mais fácil esconder papéis? Claro, entre os papéis. Marina começou a tirar metodicamente livros e álbuns das prateleiras da grande estante que ocupava meia parede. Meia hora depois, ficou claro que ali não havia nada suspeito. E na verdade, por que havia assumido que os documentos estavam em casa? E se formos totalmente honestos,
Como sabia que toda essa história estranha e misteriosa não era uma invenção do começo ao fim? Por que devia acreditar nesse homem estranho que havia visto pela primeira vez na vida? Talvez estivesse louco, talvez estivesse difamando Ricardo, tentando manchar sua memória. Tentava com todas as suas forças se convencer de que não tinha nenhuma razão para suspeitar que seu falecido marido havia feito algo desonesto. Mas a voz interior, primeiro apenas audível, apenas um sussurro, e depois mais e mais forte, dizia: poderia tê-lo feito. Claro que sim. E em geral, você está segura de que conhecia bem a pessoa com quem viveu vários anos? A memória lhe trazia recordações que não gostava de reviver, mas que aparentemente sua mente havia guardado cuidadosamente, como se fosse para um caso especial. Um ano depois de se casarem, Cecília e Inácio se preparavam para ir de férias a umas ilhas distantes e exóticas, e convidaram seus filhos para acompanhá-los. Que nada, pai, ria Marina. Sei quanto custa tudo isso. Não, obrigada, passamos. Não fique bravo, pai. Além disso, não posso ir, tenho muito trabalho. Mas vão vocês, mamãe e você merecem. Por que recusou a viagem? Perguntou Ricardo com cautela quando ficaram sozinhos. Porque se entendi bem, seu pai tinha a intenção de pagar a viagem para todos. Precisamente por isso recusei, exclamou Marina, surpresa de ter que explicar algo assim. Ouvi que papai está tendo algumas dificuldades na empresa, então gastar dinheiro à toa não é muito razoável neste momento. Seu irmão vai? Perguntou Ricardo de repente. Não sei. Suponho que sim, mas isso é problema dele, deu de ombros Marina. Claro, claro, assentiu Ricardo, e a conversa terminou ali. Depois de alguns anos de vida em comum, Marina, não acha que já é hora de pensar em um apartamento maior? Perguntou Ricardo inesperadamente. Para quê? Você se sente apertado aqui? Bom, mais ou menos, moveu os dedos vagamente no ar. Bom, pensei, sugeriu ela alegremente, e depois de uns segundos riu e brincou. Pensei, não me ocorre nada, sinceramente, salvo pedir dinheiro ao pai. Bom, não é uma má ideia, disse Ricardo com cautela. Ricardo. O que você está dizendo? Surpreendeu-se Marina. Papai já nos deu este apartamento, a mim e, por extensão, a você também. De agora em diante, se algo não nos agradar, temos que nos virar por nossa conta. Só que no momento não vejo a necessidade, porque por alguma razão você continua achando que é muito cedo para falar em ter filhos. O tema era delicado. Marina queria uma família de verdade, queria dar à luz, alimentar e criar um bebê, mas Ricardo continuava insistindo em não se apressar, em se estabelecer primeiro, economizar dinheiro, e encontrava 1000 razões pelas quais deviam esperar para ter filhos. Mas cada vez que mencionava o tema, Marina se entristecia e Ricardo se apressava em terminar a conversa. No entanto, em um momento e outro, de forma clara ou borrada, apenas perceptível, surgiam diante de Marina, se não provas diretas, ao menos claras indicações de que Ricardo, seu marido, não era contra assegurar sua vida às custas de seu abastado sogro. Marina se envergonhava de seus pensamentos involuntários, se odiava por eles, se chamava de tola completa, mas não podia evitá-los. Assim foi como viveu junto a uma pessoa cujos pensamentos e desejos eram cada vez mais um mistério para ela. Depois de revisar a estante e a gaveta onde guardavam os documentos, recibos, manuais de eletrodomésticos e uma porção de papéis inúteis, Marina se deixou cair no sofá e percorreu o cômodo com o olhar. À sua frente, pendurada na parede, havia uma grande foto emoldurada, era a foto de seu casamento com Ricardo. Nela estavam os dois de mãos dadas, com os olhos bem abertos e fazendo como se fossem saltar. A foto era divertida e Marina gostava muito dela. Só que agora, por alguma razão, estava um pouco torta. Levantou-se, aproximou-se da parede, endireitou a moldura e quando já estava quase se virando, voltou à foto, chamou sua atenção que a moldura, por algum motivo, não estava colada à parede como devia, mas se afastava ligeiramente, como se algo por dentro a impedisse. Marina pegou a foto e, retirando-a, olhou a parte de trás. Ali, colada com fita adesiva à moldura, havia uma pequena chave quase plana. A mulher se sentou no sofá e olhou o pequeno objeto metálico que descansava em sua palma. Então havia encontrado uma chave que estava bastante habilmente escondida dela, e escondida sem dúvida por Ricardo. Talvez ali estivesse a resposta a seu atormentador enigma, ou melhor, não a resposta, mas o caminho até ela.
Marina examinou a chave atentamente. Pequena demais para uma porta, mas um pouco grande para um cofre ou uma maleta. E de repente compreendeu, na garagem, Ricardo tinha um pequeno cofre. Marina nunca se interessara pelo que ele guardava ali. Meia hora depois, ela estava novamente sentada em sua cozinha e à sua frente, sobre a mesa, havia vários maços de documentos cuidadosamente dobrados e presos entre si. Todos eles estavam diretamente relacionados com a atividade da empresa de seu pai. De fato, era quase um resumo completo de seu trabalho durante os últimos 3 anos, cópias de contratos e documentos constitutivos, extratos de pagamentos, relatórios de inspeções e muito mais. Todos os documentos estavam datilografados, exceto uma folha que estava escrita à mão. Marina reconheceu facilmente a caligrafia de seu falecido marido, era algo como um plano detalhado para uma aquisição hostil da empresa. Seus olhos captaram palavras como contrato de crédito, compra de dívida, falência. Um calafrio gelado percorreu Marina. Resultava que Ricardo havia passado anos se aproximando do negócio de seu pai, e ela só lhe havia servido de fachada. E se não fosse por sua absurda e repentina morte, ao final teria conseguido seu objetivo, e a culpada de tudo teria sido só ela, porque graças a ela ele havia se infiltrado em sua família e, evidentemente, havia avaliado as perspectivas, ou talvez tivesse planejado tudo há muito tempo, talvez até antes de conhecê-la. Talvez tivesse se aproximado dela especificamente para levar a cabo seu plano. Com todas essas ideias que de repente lhe vieram à cabeça, esteve a ponto de enlouquecer. Estava claro que Ricardo não tinha a menor intenção de trabalhar na empresa Santos e por isso rejeitava categoricamente essa possibilidade, alegando sua falta de habilidade, sua incompreensão dos processos de negócio e, ao final, seus supostos incômodos morais. Realmente não tinha intenção de trabalhar ali, queria possuir tudo. Restava o mistério de como Ricardo pensava se livrar de seu cunhado Sérgio, o principal herdeiro da empresa. Mas esse segredo ele havia levado consigo para o túmulo. De toda essa mentira e sujeira que de repente havia vindo à tona graças a uma pequena chave, Marina quase sufocou. O que fazer? Correr imediatamente para ver papai, Sérgio? Sim, claro, contará tudo. Já que certamente Ricardo tinha pessoas dentro da empresa que lhe forneciam toda essa informação. E havia que encontrar o homem que havia abordado pelos documentos. Mas isso seria mais tarde. Agora se sentia muito mal, estava destruída, aniquilada, humilhada e precisava de ajuda. E ninguém podia ajudá-la. Espere, por que ninguém? Há alguém que pode ajudá-la. Como ele disse na despedida: se precisar de mim, me ligue e virei. E acrescentou que parece que sempre a amara. Ou ela havia inventado isso? Não, ele definitivamente disse algo sobre amor. De qualquer forma, tinha que tentar. Lucas. Contendo a respiração, discou o número do telefone e quase deixou cair o fone quando ouviu aquela voz tão conhecida, tão querida e tão suave. Lucas, pronunciou com insegurança. Olá, Marina, respondeu ele de maneira tranquila e serena, como se tivessem se despedido na noite anterior, como se não tivessem passado vários anos e não tivessem existido aquelas palavras horríveis que ela lhe havia dito da última vez que se viram. Ah, Lucas, ela ficou perplexa, procurando as palavras. Me alegro tanto em ouvir você. Bom, como vai a vida? Obrigada, bem. Eu também me alegro muito em ouvir você, Marina. Muito. Em sua voz realmente se notava a alegria. E Lucas, e talvez, bom, nos vemos? Afinal, passou tanto tempo. Bom, eu também gostaria, bom. Se interrompeu confusa, de repente a envolveu uma emoção esquecida há muito tempo. Claro, vamos. Ficarei muito feliz em te ver, aceitou ele simplesmente. Combinaram um lugar e uma hora. Marina desligou o telefone e se aproximou do espelho, apertando as bochechas ardentes com as mãos. Olhou-se no reflexo e de repente disse em voz alta: você o ama, sua boba. Ama seu Lucas e sempre o amou, só a ele. E essa confissão para consigo mesma encheu de uma sensação de felicidade que não havia sentido em muito tempo. Todo o tempo até o encontro passou como em uma febre. Terá envelhecido nestes anos? Como se maquiar para agradá-lo? O que vestir? Escolher um estilo leve, casual. Ou ao contrário, vestir-se um pouco formal, mas também elegante?
Em qualquer caso, devia vestir-se de uma maneira que ele visse de imediato que ela estava em plena forma, que sua figura continuava sendo esguia e leve. E o penteado, fazer algo especial ou deixar o cabelo solto? E de repente parou. Meu Deus, no que estava pensando? Para que tudo isso? Afinal, é seu Lucas, e para ele sempre havia dado no mesmo como ela usava o cabelo ou que roupa vestia. Com o coração batendo a mil, aproximou-se da mesa do café. À sua frente se levantou um homem alto e magro, era Lucas, que lhe pareceu incrivelmente bonito e elegante. Agora ele ia sorrir e se lançar em sua direção, e depois abraçaria muito, muito forte, e lhe diria: finalmente voltou para mim, meu amor. Te esperei todos estes anos, só você. Ele deu um passo em sua direção e sorriu, mas em vez do abraço impulsivo, apaixonado e impaciente que ela havia imaginado, estendeu-lhe a mão. Em seu dedo brilhava uma aliança de casamento. Você está casado? Perguntou ela sem razão, embora tudo estivesse claro. Sim, estou casado e muito feliz. Tenho 2 filhos maravilhosos, um trabalho que amo e 2 cachorros, disse-lhe sorrindo, como se estivesse arrancando e jogando ao chão, uma a uma, todas as suas tolas esperanças. E também tenho minha querida amiga da infância que, ao que parece, precisa de ajuda. Não é verdade? Ela descobriu que já estava sentada à mesa, com lágrimas rolando por suas bochechas, e Lucas, tão familiar e próximo e ao mesmo tempo completamente inalcançável para ela, Lucas, que havia voltado a encontrar e perdido de imediato, estava sentado ao seu lado, murmurando algo e secando suas lágrimas com guardanapos de papel a não chore. Se tem problemas, vamos resolver tudo. Te prometo. Agora vai parar de chorar e me contar tudo, e juntos pensaremos no que fazer. Uma onda de gratidão inundou Marina. Sim, havia perdido seu amor, traindo-o e a si mesma, mas havia conservado algo muito mais precioso, um amigo verdadeiro, alguém em quem podia confiar completamente. De repente compreendeu uma verdade tão simples que frequentemente não é levada a sério: nada se deve fazer sem amor.